Você já reparou que pessoas muito inteligentes costumam ter hábitos meio esquisitos? Elas parecem viver num ritmo totalmente diferente do resto do mundo. Às vezes dormem em horários malucos, falam sozinhas no meio do quarto ou preferem passar o final de semana isoladas de todo mundo. Do lado de fora, parecem pessoas desorganizadas, antissociais ou arrogantes. Mas a psicologia moderna revela algo surpreendente. A maioria desses comportamentos estranhos não são defeitos de personalidade. Na verdade, são efeitos colaterais de um cérebro operando em altíssima velocidade. Hoje você vai descobrir os 5 sinais mais comuns de Q1 elevado que quase ninguém percebe. E aviso logo, você provavelmente vai se reconhecer em pelo menos 3 deles. Então já prepara o café e assiste até o final, porque o problema talvez nunca tenha sido você ser esquisito, mas sim o ambiente ao seu redor que opera no modo padrão. Vamos ao primeiro hábito. Número 1. A necessidade quase sagrada de ficar sozinho. Sabe aquela pessoa que prefere ficar em casa do que ir para uma festa barulhenta? Muita gente confunde isso com timidez, ansiedade social ou depressão. Mas na psicologia cognitiva, o motivo é bem diferente. Pessoas com alto Q1 não odeiam gente. Elas apenas odeiam conversa fiada. Falar sobre o clima ou fofocas da semana consome uma energia enorme. Isso acontece porque o cérebro delas já possui um nível imenso de atividade interna. Quando estão sozinhas, elas conseguem simular cenários complexos, resolver problemas abstratos e conectar ideias que parecem não ter relação nenhuma. Enquanto a maioria das pessoas busca o mundo externo para obter estímulo mental, a pessoa inteligente usa o próprio pensamento como a principal fonte de entretenimento. Por isso, para elas, o silêncio não é constrangedor. O silêncio é o combustível. Quanto menos ruído no ambiente, mais produtivo fica o cérebro. Se você ama seus momentos a sós sem se sentir solitário, comemore. Seu mundo interno é simplesmente interessante demais. Número 2. Dormir tarde ou ter o sono completamente bagunçado. A sociedade adora dizer que quem acorda tarde é preguiçoso. O milagre da manhã. Acredite no trabalho enquanto eles dormem. Você já ouviu tudo isso, mas a neurobiologia mostra uma realidade fascinante. Estudos indicam que pessoas com QI mais elevado tendem a desenvolver cronotipos noturnos. O cérebro delas ganha uma explosão de clareza justamente quando o sol se põe. Por que isso acontece? É simples. À noite, o mundo finalmente cala a boca. Não há notificações de WhatsApp apitando sem parar, não há ninguém exigindo atenção ou fazendo barulho ao redor. É a janela de liberdade cognitiva perfeita. O problema é que a mente altamente inteligente tem extrema dificuldade para desligar. Mesmo quando o corpo pede descanso, o cérebro continua analisando a vida, projetando planos, revisando memórias e tendo ideias brilhantes às 2 da manhã. Então, se o seu pico de energia é fora do padrão comercial, pare de se culpar por não ser um madrugador. É apenas o seu cérebro aproveitando a paz da madrugada para criar. Número 3. O costume de ter longas conversas consigo mesmo. Admita, você já foi pego no flagrante falando sozinho e fingiu que estava cantando uma música. A cultura popular associa falar sozinho à loucura ou desequilíbrio, mas a psicologia aponta exatamente para o oposto. Esse hábito é um mecanismo avançado de autorregulação cognitiva. Pensar é um processo abstrato e muito rápido. Quando você externaliza sua voz e fala em alto som, você força o cérebro a desacelerar e organizar o raciocínio em fila indiana. É como colocar um HD externo para rodar a mente. Pessoas inteligentes usam o diálogo interno para ensaiar decisões difíceis, antecipar consequências de atos e encontrar erros na própria lógica antes de falar para os outros. Crianças fazem isso direto para aprender a dominar o mundo. E adultos com alto nível de abstração mantêm esse superpoder ativo. Então não se envergonhe de debater no chuveiro ou andando pela casa. Você não está ficando doido. Você está apenas reunindo a equipe mais qualificada que tem, você mesmo. Número 4. A incapacidade de aceitar porque sim como resposta. Pessoas inteligentes são naturally questionadoras e inconformadas. Elas raramente engolem dogmas, verdades populares ou ordens sem sentido. Se alguém diz sempre foi feito assim, o cérebro delas imediatamente dispara o alarme. Por causa disso, muitas vezes são vistas como pessoas difíceis, do contra ou rebeldes. Na escola, irritavam os professores. No trabalho, desafiam burocracias inúteis. Mas isso não é desejo de causar confusão ou desrespeito. É a busca incansável por coerência e eficiência lógica. A mente com Q1 elevado busca a verdade, não a aprovação social. Elas perguntam: isso realmente funciona?
Existe um jeito melhor? Por que aceitamos isso? Essa postura incomoda a maioria porque expõe contradições que todos fingem não ver. A maioria prefere o conforto da ilusão à dor do questionamento, mas foram exatamente as pessoas inconformadas que mudaram a história da humanidade. Sem esse hábito chato de questionar o óbvio, não haveria ciência, inovação, tecnologia ou evolução. Se você não consegue aceitar regras sem lógica, não mude. O mundo precisa desesperadamente de mentes que pensam por conta própria. Número 5. O peso da hiperconsciência e da ansiedade existencial. Este é talvez o sinal mais profundo e silencioso de todos. Pessoas inteligentes raramente vivem apenas no momento presente de forma fútil. Elas pensam constantemente sobre o sentido do tempo, o propósito da vida, as escolhas da humanidade e o futuro do planeta. Essa capacidade de enxergar longe é uma faca de dois gumes. Por um lado, gera empatia, profundidade e sabedoria. Por outro, pode trazer angústia, insônia e uma leve sensação de deslocamento. Na psicologia, chamamos isso de ansiedade existencial. Enquanto muitos vivem no piloto automático sem pensar no amanhã, você sente o peso de ser totalmente consciente das suas escolhas. Resumindo tudo, gostar de isolamento, dormir tarde, falar sozinho, questionar tudo e ter crises existenciais não são defeitos. São características de um cérebro funcionando em modo avançado. Se você se identificou com esse vídeo, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui nós trazemos conteúdos profundos, explicados de forma simples e direta. Deixe seu like, comente qual desses hábitos você tem e até o próximo vídeo.